Salmo de número 90. Livro de Salmos, Salmo de número 90, diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem, que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos, e consolida a obra de nossas mãos. Amém? Salmo 105, dos 150 salmos, o Salmo 90 é provavelmente o mais antigo de todos. Lembrando que os salmos eles não foram escritos em ordem cronológica. Este é um salmo que é atribuído a Moisés. Mais da metade dos salmos da Bíblia foram escritos por Davi, mas este salmo em específico foi escrito por Moisés. E este salmo ele pode ser dividido em 3 visões. Moisés teve 3 visões. Moisés teve uma visão da grandeza de Deus. Moisés teve uma visão da fragilidade do homem. E Moisés teve uma visão das reais necessidades do homem. E é sobre isso que nós vamos ver nesta noite. A grandeza de Deus e a fragilidade do homem. Em primeiro lugar, Moisés ele teve uma visão da grandeza de Deus. Versículo 1 e 2. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés tem uma visão da grandeza de Deus. Ele diz: o Senhor é o nosso refúgio. O que isso quer dizer? O Senhor é a nossa habitação, a nossa morada. E ele diz: antes que os montes nascessem e criassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que Moisés está dizendo? Ele olha para os montes ali de Israel, e ele diz: antes que esses montes viessem a existir, aliás, antes de tudo ser criado, de eternidade a uma outra eternidade, Tu és Deus. Moisés está dizendo: o Senhor é grande. Ele olha para os montes, porque para o judeu os montes eles eram aquilo que tinha de mais antigo. Os montes eram imutáveis, eles estavam ali há séculos, há milênios. Ele diz: antes que esses montes viessem a existir, o Senhor já existia. De eternidade a eternidade. Eternidade já é algo praticamente impossível de definir, e ele diz: de uma eternidade a outra eternidade. De eternidade a eternidade, Tu és Deus.
O que Moisés está dizendo é: o Senhor está além da nossa compreensão. O Senhor é grandioso. Antes que tudo viesse a existir, o Senhor já existia. Então ele tem uma visão da grandeza de Deus. Em segundo lugar, ele teve uma visão da fragilidade humana. Enquanto Deus é este ser grandioso, poderoso, o homem é frágil. Moisés percebe em primeiro lugar a fragilidade física do homem. Versículo 3 ao 6. Ele diz: faze os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Moisés diz: o homem não passa de pó. Deus nos chama de pó. Deus nos chama para o pó. Ele diz: retornem ao pó. O que Moisés está dizendo? Que Deus nos chama para a morte. Quando ele diz: retornem ao pó, seres humanos, ele está dizendo: Deus chama o homem para a morte. E ele diz: 1000 anos não é nada, nosso tempo é curto. É isso que Moisés está dizendo. E ele diz que nossa beleza também é frágil. Ele diz: brota ao amanhecer, à tarde murcha e seca. Ele está dizendo: olha, nós somos como uma flor, de manhã ela brota, depois à tarde ela murcha, seca e morre. Assim é a nossa beleza. Uma flor é linda, mas a sua beleza, ela tem um tempo determinado, ela é frágil. Basta um sol muito quente, escaldante, para que a beleza daquela flor acabe. Moisés está dizendo: a beleza do ser humano, nossa beleza física é frágil, e por isso que nós vemos a nossa sociedade tentando esticar o tempo dessa beleza, e aí esticam mesmo, literalmente, não é? Através das plásticas. Moisés está dizendo: nós não passamos de pó, o nosso tempo é curto e nossa beleza também é frágil. Então ele enxergou a fragilidade física, mas Moisés também enxergou a fragilidade moral do homem. Versículos 7 ao 10, ele diz: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Moisés diz: vocês são frágeis fisicamente, mas vocês também são frágeis moralmente. Ele diz: somos consumidos por tua ira e aterrorizados por teu furor. Moisés percebe que Deus está irado com o homem, e é uma ira justa. Por quê? Porque ele diz: conheces as nossas iniquidades, o Senhor sabe os nossos pecados. Eles não escapam, os nossos pecados não escapam, os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Nós podemos até viver uma vida moral externamente limpa diante dos homens, mas Moisés diz: os nossos pecados secretos, eles não escapam da tua luz, eles não escapam da luz da tua presença, e por isso o Senhor está irado de forma justa conosco, porque nós somos frágeis moralmente falando. Quem pode dizer que é correto diante de um Deus que é santo? Ele diz: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Quem pode dizer que consegue agradar a Deus 100%? Os anos de nossa vida, Moisés diz, chegam a 70 ou 80, para os que têm mais vigor, para os que se cuidam. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Moisés está dizendo: sabe qual que é uma das principais características de que o pecado habita em nós? É que um dia nós vamos morrer. A morte é uma das principais evidências do pecado em nós. Por quê?
Ezequiel 18, versículo 4. Pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. A maior evidência de que o pecado habita em nós é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é um salário? Salário é algo devido, é algo merecido. Quando você trabalha, você merece o seu salário. E a Bíblia diz que o salário do pecado, aquilo que é merecido, aquilo que é devido por causa do pecado, é a morte. A maior evidência de que o pecado habita em nós é que nós estamos morrendo, irmãos. Nós estamos caminhando para a morte. Daqui a 100 anos, talvez só algumas crianças estarão aqui. Isso aquelas que viverem 102, 105. Daqui a 100 anos, todos nós que estamos aqui hoje não estaremos mais. A não ser que Cristo volte, a gente não precise provar dessa experiência tão terrível que deve ser a morte. Mas a morte é certa para todos nós, e é certa por causa do pecado. Moisés então olha e diz: o homem é frágil fisicamente, mas ele é frágil moralmente. Moisés, por fim, percebe a fragilidade que o homem tem com relação ao conhecimento de questões espirituais. O homem é frágil fisicamente, é frágil moralmente, mas ele é frágil no seu conhecimento em relação a questões espirituais. É muito engraçado quando você conversa na rua com as pessoas sobre coisas espirituais. Todo mundo tem uma teoria, não é? Não é verdade? Todo mundo tem uma ideia. Não, inferno não existe. Que esse negócio de céu, é reencarnação, é porque acaba aqui a vida, é isso mesmo. Cada um tem uma teoria. Nós percebemos que as pessoas, até mesmo muitos crentes evangélicos que não leem a Bíblia, eles têm um conhecimento frágil daquilo que é espiritual. E ele diz no versículo 11: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Se nós conhecêssemos a ira de Deus mesmo, Moisés está dizendo, o furor, a ira de Deus é tão grande como o temor que lhe é devido. Nós deveríamos temer a Deus na mesma proporção da sua ira, e não é isso que nós fazemos. Quem conhece a grandeza de Deus, irmãos? Quem conhece a fragilidade do homem? Quem conhece a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem? O homem é incapaz de relacionar, ele é incapaz de associar a morte com a justiça de Deus. Nós não concordamos com a morte, porque nós não conseguimos associar que a morte está relacionada ao pecado. Moisés, ele enxergou isso. Ele enxergou a grandeza de Deus. Deus é eterno. Antes que os montes existissem, ele já existia. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés enxergou a fragilidade do homem. Ele viu que o homem é frágil fisicamente, frágil moralmente, e o homem é frágil também no seu conhecimento espiritual. Em terceiro lugar, Moisés agora tem uma visão real das necessidades do homem. Então ele teve uma visão da grandeza de Deus, da fragilidade do homem. Agora ele tem uma visão das reais necessidades dos homens, do que nós realmente precisamos. Moisés entende que o homem precisa de sabedoria. Esse é um entendimento que nós precisamos ter nesta noite. Esta é uma necessidade que nós temos. Nós precisamos de sabedoria. Então Moisés ora. Ele faz uma oração. Ao perceber as necessidades que nós temos, ele ora. Versículo 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar, Senhor. O que ele está dizendo? Nós somos tão frágeis que nós precisamos aprender a contar os nossos dias, para que a gente viva de maneira bem vivida. Nos ensina a perceber o quanto somos frágeis e não abusarmos da nossa vida, não desprezarmos os poucos anos que temos.
Ensina-nos a contar, Senhor, os nossos dias. Aí ele diz que o nosso coração alcance sabedoria. Ele diz, não apenas nos dê a ideia de como somos frágeis, mas também que o nosso coração alcance sabedoria. Sabedoria é a condição de tomar decisões na vida, segundo a vontade de Deus. Moisés está dizendo, Senhor, faça com que a gente perceba quanto tempo de vida realmente nós temos. Faça com que nós percebamos que nossa vida é frágil, limitada. E não só isso, nos dê sabedoria para que nesse período pequeno que nós temos de vida, nós vivamos tomando decisões segundo a tua vontade. Que o nosso coração alcance sabedoria. Mas Moisés também entende que o homem precisa de Deus e da sua compaixão. Ele percebe que nós temos algumas necessidades. A primeira é a sabedoria, a segunda é que nós precisamos da compaixão de Deus. Versículo 13 ele diz, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos seus servos. Moisés percebe isso, que nós somos carentes da compaixão de Deus, porque nós somos frágeis moralmente, nossos pecados estão constantemente diante de Deus. Então ele diz, Senhor, volta-te para nós, tenha compaixão de nós. Esta é uma necessidade que nós temos, irmãos. Nós somos carentes de compaixão. Moisés entende que o homem precisa de satisfação e de alegria também. Nós precisamos de alegria. Então ele ora, versículo 14 e 15, ele diz, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Moisés diz, nós precisamos de satisfação. Então faça isso, Senhor, satisfaça-nos pela manhã, e então nós cantaremos ao Senhor. Mas nós não precisamos apenas de satisfação, nós precisamos de alegria. Então ele diz, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Dá-nos alegria, Senhor. Não é pecado pedir a Deus por alegria, não é pecado pedir a Deus por satisfação. Senhor, enche o nosso coração de alegria, nos dê satisfação. E aí, em quarto e último lugar, Moisés entende que uma das grandes necessidades do crente é ver Deus sendo glorificado por meio de homens pecadores e frágeis como nós. Todo crente, põe isso na sua cabeça, todo crente, todo salvo, ele tem essa necessidade de ser usado por Deus, de ver Deus sendo glorificado através da sua vida, mesmo sabendo que é frágil, que é um pecador. Todo homem, toda mulher que foi salvo pela graça de Deus, ele tem essa necessidade. Deus, eu quero que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Ele tem essa necessidade. Então ele diz, versículo 16 e o 17, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Que a tua obra, que as tuas realizações, ó Deus, sejam conhecidas. É isso que ele está dizendo. Aos teus servos, e não só aos teus servos, aos filhos deles. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Aí ele diz, consolida para nós a obra de nossas mãos. O que ele está dizendo? Senhor, consolida, erga, essa palavra consolidar é erga, levante, abençoe as obras das nossas mãos. E ele repete, consolide a obra de nossas mãos. Por que Moisés quer isso, irmãos? Ele está dizendo para que Deus seja conhecido, para que Deus seja glorificado. Deus sendo glorificado no futuro e outros enxergando o que nós estamos enxergando, não só aos teus servos, mas aos filhos dos teus servos. Moisés não quer apenas que a sua geração conheça a glória de Deus,
mas Ele quer que a geração futura também conheça a glória de Deus. Então Ele diz que as nossas obras sejam consolidadas. Nós vamos morrer, Deus. O nosso tempo de vida não passa dos 80, e se passar, é com muito sofrimento, não é algo fácil. Então, consolida. Nós vamos morrer, mas aquilo que nós realizamos em Teu nome, que isso fique para que outros sejam abençoados. Irmãos, e isso nós podemos ver em muitas coisas. Por exemplo, nos hinos. Nós cantamos hinos de 1600. Foram obras que foram consolidadas. Foram homens que, cheios do Espírito Santo, escreveram hinos. Eles não foram inspirados, mas eles foram abençoados por Deus, porque inspirado é só a palavra de Deus, tá, irmãos? Tem gente que fala, olha, Deus inspirou o irmão a escrever um livro. Não, inspiração é só a palavra de Deus. Mas esses homens cheios do Espírito Santo, eles perceberam as grandezas de Deus e eles escreveram sobre as grandezas de Deus. E eles morreram, mas aquilo que as mãos deles realizaram foram consolidados. Foi consolidado e chegou até nós. E nós cantamos. E nós somos abençoados. O que Moisés está dizendo é isso: consolida, Senhor, para que tudo isso que nós estamos experimentando não seja só nosso, mas da próxima geração. Olha a visão de um homem crente. Ele não quer apenas que Deus o use para a sua glória. Moisés quer que Deus use-nos para a sua glória, mas que isso seja tão grande, que mesmo depois de nós morrermos, outras pessoas sejam abençoadas com os feitos que nós realizamos. Irmãos, por exemplo, essa igreja, pessoas que lutaram nesta igreja, que deram sua vida nesta igreja, morreram, mas o que eles fizeram continuou, e hoje ela está aberta para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso desejo. Consolida, Senhor. Nós queremos que o Senhor seja glorificado hoje, enquanto estamos aqui, mas depois que nós formos, que nós partirmos para o Senhor, que aquilo que nós realizamos no poder do Teu Espírito, que aquilo que realizamos para a glória do Teu nome continue, e outras pessoas também vejam o que nós vimos, as grandezas do Senhor. Mas isso faz parte do coração de um crente, né, irmãos? De alguém que foi salvo. Porque quem não foi salvo está preocupado com a sua própria vida. Não está preocupado com a glória de Deus e nem com a geração futura. Isso é coisa de crente. Moisés entendeu que Deus é grandioso e santo. Ele entendeu a grandeza de Deus. Ele entendeu que o homem é frágil. Ele olhou para o homem, ele viu quais eram as reais necessidades dos homens. E quais são as reais necessidades dos homens? O homem precisa de sabedoria, de compaixão. O homem precisa de satisfação, de alegria. O homem crente, salvo, ele tem também essa necessidade de ser usado por Deus, para que Deus seja glorificado e que as próximas gerações sejam abençoadas com aquilo que ele realizou. Apesar deste salmo ser tão antigo, irmãos, ser o salmo mais antigo, provavelmente o salmo mais antigo do saltério, ele é extremamente importante para nós, nos nossos dias. Ele é extremamente importante para os dias de hoje. Por quê? Porque nós vivemos em uma época em que tudo é precário, tudo é vulnerável, tudo é instável, tudo é instantâneo. As pessoas estão inseguras, elas estão inseguras quanto à sua posição social. Será que com a mudança do governo eu não vou ficar pobre? Será que eu não vou descer da classe B para a classe C? Será que eu vou continuar sendo gerente? Será que eu vou continuar sendo diretor da empresa em que eu estou? As pessoas estão inseguras quanto à sua posição social. As pessoas estão inseguras quanto ao seu sustento, a sua estabilidade futura. E é interessante que sociólogos e economistas, eles dizem o seguinte, que com apenas 2/3 da população mundial,
nós já somos capazes de produzirmos tudo o que necessitamos, mas o homem é inseguro, né? Com 2/3 da população, nós somos capazes de produzir tudo o que a população do mundo todo necessita, mas nós somos inseguros. Será que eu vou ter as bênçãos que eu tenho hoje, os privilégios que eu tenho hoje? Será que eu vou continuar tendo o privilégio de ter um bom plano de saúde? Será que eu vou ter o privilégio de ter meus filhos estudando numa boa escola? Será que eu vou ter o privilégio de andar de carro? As pessoas estão inseguras, elas têm medo de perder tudo isso. Elas estão inseguras porque tudo é frágil, tudo é instantâneo, tudo é precário. O que as pessoas falam da instabilidade do governo? É isso que a gente ouve. Tudo é instável, tudo é frágil. Será que eu vou ter? Hoje eu sei que eu estou empregado, amanhã eu não sei. Então as pessoas, elas estão pensando assim, elas estão inseguras em relação à sua própria segurança física. Será que a polícia vai dar conta de tanta criminalidade? O que será de nós daqui a alguns anos? Será que não vai haver uma revolta geral? Nós temos aí grandes organizações criminais crescendo no nosso país, PCC, Comando Vermelho. Será que isso aí não vai explodir uma hora e vai tomar conta? Será que não vão invadir a nossa casa? As pessoas estão inseguras em relação à segurança, em relação à saúde. Ei, será que o ebola não vai chegar no Brasil? Quem não pensou isso? Será que eu não vou adquirir um câncer? Eu tive a oportunidade de acompanhar o irmão de uma das nossas irmãs, a Tatiane. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele umas 5, 6 vezes, e cada vez que eu saía de lá, eu saía pensativo, irmãos. Um homem de 50 anos, em estado terminal de câncer, faleceu quinta-feira, e na segunda-feira eu estive com ele no hospital, e a gente pensa. Você acha que não? A gente pensa. Pergunte para a Tatiane e para o João, como foi esse período em que eles cuidaram dele até o dia da morte. A gente pensa na nossa fragilidade em relação à nossa saúde, em relação ao nosso próprio corpo. Será que esse rosto lisinho vai ficar sempre assim? Será que esses cabelos não vão cair? Será que vai ficar sempre pretinho esse cabelo? E a gente se preocupa com a nossa aparência física, porque a gente sabe que é instável, é insegura, é precária, é vulnerável, é algo que passa. Agora, o que esta insegurança generalizada está causando na nossa sociedade? Sabe o que a insegurança está causando na sociedade, irmãos? Algo interessante, aliás, algo terrível. Doenças psicológicas, psicossomáticas. O medo de perder, o medo de ficar doente, está gerando pessoas doentes. As pessoas têm medo de sair às ruas, as pessoas têm medo de andar de avião, de sair de carro. As pessoas têm medo de envelhecer, medo de ficarem doentes, e acabam ficando doentes, com medo de ficar doentes. E uma outra coisa terrível, esse sentimento de insegurança está levando as pessoas à luxúria e à imoralidade. Por quê? Eles entendem o seguinte: já que a vida é frágil, já que tudo é instável, vamos aproveitar, vamos nos entregar ao pecado. Por quê? É o que um poeta chamado Quinto Horácio Flaco escreveu em um de seus poemas, chamado Carpe Diem. Ele diz: aproveitem a vida. Aproveitem a vida. E é isso que as pessoas estão fazendo. Já que a vida é curta, vamos aproveitar. Um casamento só para a vida toda? Não, vamos ter 10. Vamos casar 10 vezes.
Este é o lema dos nossos dias: aproveitem a vida. E isso está afetando todas as áreas da vida. O casamento: por que eu devo lutar para salvar uma relação? A vida é muito curta. Ou eu caso de novo, eu me divorcio e caso com outra ou com outro. O compromisso do casamento, que antes era firmado no voto até que a morte o separe, agora é firmado no voto assim: até que a satisfação diminua. A hora que a satisfação diminuiu, a gente separa. Antes era até que a morte o separe. Este lema de aproveitar a vida afetou também o consumo. As pessoas, elas não querem esperar. Houve uma mudança drástica na economia. As pessoas trocaram a caderneta de poupança pelo cartão de crédito. Eu nem vou fazer essa pergunta para não constranger. Quantos têm poupança? Agora, quantos têm cartão de crédito? Por que isso afetou o consumo? Porque, como tudo é rápido e frágil e instável, para que guardar dinheiro? Eu guardo, depois vai ficar para os outros? Eu vou gastar tudo. Para que guardar dinheiro? Para que pensar no amanhã? Aproveite a vida. Antes as pessoas adiavam a satisfação. O que elas faziam? Eu vou guardar, e quando eu tiver todo o dinheiro eu compro. Agora elas adiaram a satisfação. Para que eu possuir isso só depois que eu tiver todo o dinheiro? Eu vou comprar antes, eu faço um boletão, eu faço um carnê com 200 prestações, mas eu vou ter a televisão dos meus sonhos. Para que adiar a satisfação, se tudo é tão rápido? Pode ser que quando eu completar o dinheiro, aí nem deu mais para comprar a televisão, pronto, morri. E a vida sexual da sociedade também foi afetada, promiscuidade exagerada. Em 2012, vocês se lembram? Uma jovem catarinense, se eu não me engano, vendeu a virgindade. Aí todo mundo ficou: olha que coisa terrível. Este ano, uma mãe e uma filha assumiram a homossexualidade. Mãe e filha. Vocês ficaram apavorados em 2012? Este ano, na Alemanha, está sendo votado um projeto para que seja autorizado o incesto, casamento entre irmãos. Vocês estão apavorados? O que aconteceu em 2012, vocês vão ver daqui para frente. As pessoas, por perceberem que a vida é frágil, eles dizem: vamos aproveitar a vida, vamos fazer tudo o que dá vontade, o que dá prazer, não importa as consequências. Carpe diem, aproveitem a vida. Aproveite a vida, porque contar os dias. Este lema de aproveitar a vida também afetou consideravelmente a igreja, irmãos. As pessoas não querem mais se dedicar a uma igreja por 20, 30, 40, 50, 60 anos. Vamos aproveitar, tá bom, começou a ficar chato aqui, vamos para outra. Não é assim? Ainda bem que no Marambá não tem isso, glória a Deus, aleluia. Aqui isso não acontece, que bênção. Esse trânsito, no meio de tanta insegurança, as pessoas estão se entregando à satisfação imediata. Veja o que disse um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele diz o seguinte: na ausência da segurança de longo prazo, a satisfação instantânea parece uma estratégia sedutora e razoável. Isso é um homem que nem crente é, hein? Um sociólogo polonês. Ele diz: na ausência da satisfação, da segurança, a longo prazo, a satisfação instantânea parece uma estratégia sedutora e razoável. E qual que é o problema dessa satisfação instantânea? É que ela é instantânea. Acaba logo. Dura pouco. Satisfação instantânea, o problema dela é que ela é instantânea. É rápida.
Sêneca, ele diz o seguinte: a satisfação que chega mais rápido também é a primeira a morrer. Satisfação que chega rápido, ela também morre rápido. E o mundo, irmãos, a sociedade, ela está no meio desse furacão chamado faça tudo para obter satisfação. E o pior é que o mundo não percebeu, ele não se deu conta disso, de que ele está no meio de um furacão. E toda essa satisfação instantânea, ela vai causar prejuízos catastróficos na nossa sociedade, nos casamentos, nas famílias, nas igrejas. E qual que é a solução para um mundo onde tudo é instantâneo, onde as pessoas estão inseguras? Qual que é a solução, irmãos, para esta insegurança? Insegurança em relação à estabilidade econômica, insegurança em relação à saúde, insegurança em relação à beleza. Qual que é a solução? Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Sabe o que Moisés está dizendo? Que Deus não muda. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Os celulares, eles vão mudar, a tecnologia vai mudar, a economia vai mudar, mas Deus está lá, irmãos, onde sempre esteve. Ele é o nosso refúgio. Ele nunca saiu do lugar de onde Ele está, no seu trono. Não existe instabilidade com Deus, não existe fragilidade em Deus. A solução para nós está em Deus, para a nossa insegurança. E a gente acha que não, a gente acha que está no dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro eu vou me sentir mais seguro. Aí vem um plano que toma todo o seu dinheiro. A nossa segurança está em Deus, porque Ele é antes dos montes existirem. Nós precisamos ter uma visão correta de Deus. Salmo 121, versículo 1 e 8. Ele diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto. Para onde que ele olha? Para os montes, para aquilo que não muda. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Você está inseguro em relação à sua segurança? Deus é o teu protetor. Por que este salmo é importante para nós em nossos dias? Em segundo lugar, ele é relevante para nós, porque temos uma visão distorcida de nós mesmos. Nós precisamos ter uma visão correta de nós mesmos, e isso só é possível se nós tivermos uma visão correta de Deus, irmãos. Quando nós enxergamos a grandeza de Deus, aí a gente olha para nós, aí a gente vê quem nós somos. Nós somos frágeis fisicamente, nós somos frágeis moralmente. Você consegue perceber a sua fragilidade moral? Que você só não comete coisas piores do que você já vem cometendo, porque Deus tem sido gracioso e tem te segurado. Jó 14:18 diz: eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Nem os anjos são perfeitos, é isso que Jó está dizendo. Nós precisamos perceber isso, a nossa fragilidade. Nós somos frágeis no conhecimento espiritual, e isso tem que nos levar a nos humilhar diante de Deus e de nossos irmãos. Nós não podemos nos achar melhor do que nossos irmãos. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós somos frágeis. Até os anjos Deus atribui imperfeição.
Imagine nós. Este salmo é importante, irmãos. Ele é relevante para nós, porque o mundo em que vivemos, tudo é precário, tudo é vulnerável, instável, instantâneo. Precisamos saber quais são as nossas reais necessidades, do que realmente nós precisamos. Será que nós precisamos de uma casa, uma mansão? Será que nós precisamos de ter 3, 4 carros? Será que nós precisamos ganhar mais do que nós já ganhamos? Nós precisamos saber quais são as nossas reais necessidades. E o que nós precisamos, segundo o Salmo? Nós precisamos de segurança, sabedoria, compaixão, de satisfação e alegria, e nós temos a necessidade de glorificar a Deus. É isso que nós precisamos. Agora, se você tem buscado tudo isso no dinheiro, no trabalho, na profissão, no casamento, em filhos, na carreira, na própria igreja, não pense que você vai encontrar segurança, compaixão, satisfação em todas essas coisas, nem mesmo na igreja. Tudo é frágil, é um castelo de areia. A igreja em si mesma não pode nos dar segurança, irmãos. Qual que é o papel da igreja? Ela aponta para aquele que pode nos dar segurança. A segurança não está na igreja, está naquele para quem ela aponta. E para quem a igreja aponta? Nós precisamos de segurança, e a igreja aponta o caminho da segurança, da sabedoria, da compaixão. Em quem está a nossa segurança, irmãos? Judas 1. Judas 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Guardados. Onde está a nossa segurança, irmãos? Em Jesus Cristo. Não está no dinheiro, na família, nos filhos, na carreira, nem mesmo na igreja. A igreja, ela aponta para Jesus. João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar de minha mão. Onde está a nossa segurança, irmãos? Em Jesus Cristo. Se você é ovelha de Jesus, você está nas mãos de Jesus, e Ele disse: ninguém vai poder arrancar você da minha mão. A nossa segurança está em Cristo. Mas nós temos carência de satisfação, não só apenas de segurança. E onde está a nossa satisfação? O que é satisfação? É quando você vai num restaurante, você come, e aí o garçom vem de novo oferecendo mais pratos, mais coisas para você comer. O que você diz para ele? Eu estou satisfeito. Tem uns que demoram mais, mas eu estou satisfeito, não é assim? O que é satisfação? É quando nós estamos preenchidos. E quem pode nos dar satisfação? Vocês acham que é o dinheiro? Quanto mais uma pessoa ganha, mais ela quer. Você acha que é casamento? Você acha que é filhos? Você acha que é carreira? Quem é a fonte da nossa satisfação? João 6,55. Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. A nossa satisfação está em Cristo. E enquanto você não aprender isso, você vai correr atrás dos prazeres deste mundo. E quanto mais você provar dos prazeres deste mundo, mais você vai querer dos prazeres deste mundo, porque não vai te saciar. Veja a vida de um viciado em drogas. Veja a vida de um viciado em imoralidade, em pornografia. Veja a vida de um viciado em trabalho. Quanto mais ele trabalha, mais ele quer trabalhar. Veja a vida de um viciado em ganhar dinheiro. Aquelas pessoas que são viciadas em jogatinas. Eles passam dias. Eu ouvi dizer que os cassinos lá de Las Vegas, eles foram todos projetados para que a pessoa não perceba que hora do dia é. Se é de dia, se é de noite. A pessoa está lá dentro, ela não percebe a hora passar. Alguns ficam 2, 3 dias ali sem tomar banho, jogando.
Nada satisfaz o coração do homem, entenda isso. Não é casamento, não são os filhos. Os filhos são bênçãos, são herança do Senhor, mas são herança. Eles não nos foram dados para nos satisfazer. A nossa satisfação está no pão vivo, e quem comer de Jesus Cristo jamais terá fome. Esse salmo ele é relevante, porque nós estamos numa época de tamanho egoísmo, as pessoas só pensam em si mesmas. Devemos desejar ardentemente, irmãos, que a grandeza de Deus seja conhecida, não só na nossa geração, mas nas gerações futuras. Versículo 16, 17, ele diz: sejam manifestos os teus feitos. Você deseja isso? Você deseja que os feitos de Deus sejam manifestos? A palavra manifestar seja trazido à luz. Você deseja que os feitos de Deus sejam trazidos à luz, aos teus servos e aos filhos deles, o teu esplendor, as demais gerações que virão, essas crianças, irmãos, que estão crescendo em nossas igrejas, vocês desejam que eles conheçam a glória de Deus como nós temos conhecido? Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós as obras das nossas mãos. Consolida. Moisés não está pedindo aqui que as suas obras fossem consolidadas para que ele não fosse esquecido, não é isso. Tem gente que quer deixar um legado para que ninguém se esqueça dele, para que se lembre dele. Por isso que ele põe assinatura em tudo que ele faz. Não é isso que Moisés está dizendo. Ele está dizendo: Senhor, aquilo que eu fizer, movido pelo poder do teu Espírito, que seja bênção não apenas para a minha geração, mas quando eu partir, que isso continue sendo bênção para os outros que virão. Isaías 60, versículo 21 diz: então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos. Deus está dizendo: o meu povo é obra das minhas mãos. Com que propósito? Para a manifestação da minha glória. Deus quer usar a igreja, irmãos. Deus quer usar você, para que o nome dele seja glorificado, não apenas nessa geração, mas nas gerações vindouras. Isaías 43, 7 diz: a todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Deus nos criou para a sua glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Deus quer que nós glorifiquemos Ele, irmãos. E homens e mulheres crentes sempre desejaram isso, mais do que a própria vida. Eles desejaram que Deus fosse glorificado mais que a própria vida. Atos 20, 24, Paulo, ele sabia que ele ia morrer, ele estava a caminho de Jerusalém, e ele sabia que a coisa ia ficar feia para ele. Olha o que ele diz: todavia não me importo. Eu sei o que vai me acontecer lá em Jerusalém, mas eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Qual era o desejo de Paulo, irmãos? Era testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo não viveu para si mesmo, ele viveu para o Senhor, e o Senhor consolidou as obras das suas mãos. Você quer uma prova disso? Leia o Novo Testamento. 70% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. 70%, é o maior escritor de livros da Bíblia. Nenhum homem da Bíblia escreveu tantos livros como ele, porque ele não viveu para si mesmo. Ele dizia: eu não me importo nem que eu morra, desde que eu possa glorificar a Deus, pregando sobre Cristo, sobre o evangelho da graça. Será que você pensa assim, meu irmão? Você quer que o evangelho alcance outras pessoas, ou você quer que o seu nome se torne célebre? Os que desejaram isso foram aqueles que tentaram fazer a Torre de Babel, e Deus desceu naquele lugar e aplicou o seu juízo. O que eles disseram? Vamos fazer uma torre para que o nosso nome se torne célebre.
O crente não pensa assim, ele não pensa nem na própria vida, contanto que ele possa ver Deus sendo glorificado. Filipenses 1, 20 e 21, olha o que ele diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Aqui Paulo já está preso, em Atos ele ainda não estava preso, ele estava para ser, aqui ele já está preso. Ele diz: eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Crentes de verdade, que foram salvos pela graça, eles desejam que Deus seja glorificado na sua vida, no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Deus representa para você? Moisés disse que Deus era o refúgio dele. E para você? O que é o teu refúgio? É o dinheiro, as drogas, a promiscuidade? O que é o teu refúgio? Onde está a tua fonte de satisfação? O que Deus representa para você? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Você acha que você vai durar para sempre? Esse ano eu fiz 3 funerais. 3 funerais este ano, só este ano. Você acha que você vai durar para sempre? Você acha que sua beleza vai durar para sempre? Você sabe quais são as suas reais necessidades, do que realmente você precisa? Você sabe do que você precisa? Você precisa de segurança, e Deus é o nosso refúgio. Você precisa de sabedoria. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi feito sabedoria nossa. Você precisa de compaixão. Você só encontra compaixão em Cristo. Você precisa de satisfação e alegria. Ele é a nossa delícia, irmãos. Ele é o nosso tesouro, Cristo. E se você é um crente em Jesus, você tem necessidade de glorificar a Deus, porque foi para isso que você foi feito. Você foi salvo para a glória de Deus e para praticar as obras que Deus preparou de antemão para que você praticasse. Se você é um salvo mesmo, você tem esse desejo de glorificar a Deus. Você está interessado que Deus seja glorificado nas próximas gerações, por meio das obras das suas mãos? Se você é um salvo em Jesus, Cristo é o teu refúgio, Cristo é a tua satisfação. Se você é um salvo em Cristo Jesus, o teu maior desejo é ver Deus sendo glorificado através da sua vida, não só agora, mas nas próximas gerações. Agora, escute isso e leve isso para casa. Uma vida que não é vivida para a glória de Deus não merece ser vivida. Uma vida que não é vivida para a glória de Deus não merece ser vivida. Se você está aqui nesta noite e não tem vivido para a glória de Deus, pode ser que você não seja salvo. E qual é a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos e crede. Arrependimento não é algo emocional. Envolve o emocional, mas não é apenas emocional. Talvez seja o tema do meu próximo sermão. Arrependimento é algo radical, irmãos. Olhe para a vida de Zaqueu, o que aconteceu com ele? Aquilo é arrependimento. Olhe para a vida de Paulo, perseguidor e assassino da igreja,
Veja no que Paulo se tornou. Isso é arrependimento. Arrependimento é algo radical, não é apenas chorar num culto como hoje. Olhe para as prostitutas que seguiam Jesus. O que aconteceu com essas mulheres depois que elas se converteram? Maria Madalena, por exemplo. Arrependimento é uma obra radical. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede. O crer não é apenas também intelectual. Se você sair às ruas e perguntar para as pessoas: você crê que Jesus existe? As pessoas vão: creio. Mas crer na Bíblia é algo radical. Crer é o que os discípulos fizeram, deixaram tudo para seguir a Cristo. O que você precisa deixar nessa noite? Isso é fé. A palavra de Deus para você é: arrependa-se e creia, e você será salvo. E se você já é salvo, viva como um salvo. Que Deus os abençoe. Vamos orar.